Amém, né, queridos irmãos? Louvado seja Deus, que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e na sua família. Amém. Nosso abraço a quem está nos acompanhando também de longe, de casa, do trabalho, de outros lugares. Abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. O capítulo 12 de Romanos é muito conhecido, especialmente no início, né? Esses primeiros versículos aí, que fala da renovação do nosso entendimento, experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas não fala só isso não. O contexto aqui do capítulo 12 está falando de uma nova vida em Cristo. Paulo nos mostra que vidas transformadas resultam em relacionamentos transformados. E ele fala de 4 relacionamentos com Deus, com nós mesmos, com o próximo e como nos relacionamos até mesmo com os inimigos. Mas aqui no capítulo 12, no verso 12 especialmente, veja aí, irmãos, 12. Alegrem-se, vamos falar juntos aqui, está aqui, tão pequenininho, vamos lá. Alegrem-se sejam e perseverem. Amém, queridos? Coisa maravilhosa, né? O esboço do sermão está aí, do estudo bíblico, já está claro aí, bem evidente. Eu quero falar dessas 3 virtudes, 3 recomendações importantes, que eu estou chamando de 3 desafios para a vida cristã. Então, o primeiro desafio para nós como cristãos é este: a alegria na esperança. Alegrem-se na esperança. Começa assim esse versículo. Irmãos, na vida, na nossa caminhada cristã, caminhada de vida de um modo geral, nós temos motivos de tristeza e de alegria, não é? Se você for parar para pensar, há muitos motivos de tristeza na nossa vida, ao nosso redor, né? A história de vida que nós temos, mas temos muitos motivos de alegria também. Agora, eu preciso decidir em que eu vou me concentrar mais. Isto é, eu vou focalizar mais as tristezas ou vou focalizar mais as alegrias? Você já tem a resposta, não é? Claro que são as alegrias. A gente passa por momentos tristes, irmãos. Não tenha dúvida disso. Mas eu preciso focar na minha vida mais os motivos de alegria. E a palavra de Deus, irmãos, quando examinamos a palavra de Deus, nós vamos ver que a alegria a maior alegria não está nesses motivos que nós estamos procurando. Está isso mesmo que você pensou, mas não falou. No Senhor. Filipenses 4:4, olha só. Ele fala que a alegria é uma ordem, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre. Olha a ênfase. Aliás, essa carta é a carta da alegria, não é? E Paulo estava onde? Estava num paraíso, não é isso? Quando ele escreveu essa carta, não foi? Onde? Na prisão, irmãos. E ele fala de alegria.
O tom da carta é alegria, irmãos. Então, alegria é uma ordem. Alegrem-se sempre. Pastor, que negócio é esse de sempre? No Senhor, olha só. Não está aí, não para aí. No Senhor nós temos algum motivo de tristeza, irmãos? Não. Então ele tem razão quando diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Então essa alegria no Senhor independe o quê? Das circunstâncias, daquilo que nos cerca, que certamente tem muitos motivos de tristeza. E quando você examina a palavra de Deus, você vai ver que a alegria do cristão é fruto do Espírito Santo. É fruto do Espírito Santo. Quando a vida do cristão está fincada, enraizada em Deus, no Senhor, automaticamente surgirá um fruto, o fruto, e nesse fruto tem a alegria. A alegria no Senhor, irmãos. Então, por isso que Paulo aqui, voltando a Romanos 12, alegrem-se na esperança. Irmãos, as pessoas vivem hoje sem esperança, você sabe disso. A tendência natural, quando nós olhamos para as coisas que acontecem, é de perder a esperança, irmãos. Se nós estivermos olhando para o que está acontecendo no Brasil e no mundo, a gente fica sem esperança, irmãos. E há muitos cristãos sem esperanças, porque os seus olhos não estão fitos em Deus, no Senhor. E aí o Paulo, aqui ainda dos Romanos, ele vai falar mais sobre isso, olha só, sobre essa esperança. Capítulo 5, verso 2, a parte B. E nos gloriamos na esperança, da glória de Deus. Versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só, irmãos, a nossa esperança vem do Senhor, não está em governos, em homens, em instituições, está no Senhor. E Paulo vai falando sobre isso, no capítulo 8, verso 24 e 25, olha lá, falando de esperança ainda, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos no que não vemos, com paciência o aguardamos. Glória a Deus. Lá no capítulo 15 agora de Romanos ainda, verso 13, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Essa esperança é uma riqueza. Nós somos ricos, nós temos essa herança, não é? Essa riqueza, esse tesouro de esperar em Cristo. Então Paulo diz, ricos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, que coisa maravilhosa que nós temos. Nós não vamos ter não, irmãos, já temos. Você se lembra
quando Jesus deu uma missão aos 70 discípulos, aí eles saíram, trabalhar, vamos lá, pá. Quando eles voltaram, eles estavam pulando de alegria, não é? Está lembrado desse episódio? Poxa vida, depois você vai ler a Bíblia mais, irmão. Então, aí eles encontraram-se com Jesus, estou aqui tentando, ver o que eles estavam, olha, até os demônios se nos sujeitam, oh glória! Jesus disse, aqui, sou eu, minha interpretação, tá? Jesus disse, tininho de rosca, beleza, mas a maior alegria de vocês não é essa. Jesus disse assim, olha, exatamente assim, alegrem-se, não porque os demônios se submetem a vocês, e sim pelo nome de vocês estarem registrados no céu. Olha só, irmãos, em Cristo, o seu nome está registrado no céu, irmão. Está no livro da vida, irmãos. Irmãos, que alegria é essa, irmãos? Que certeza maravilhosa, que esperança maravilhosa, de que o Senhor brevemente vai voltar para buscar a sua igreja. Nossa esperança está em Cristo, irmãos, fundamentada no Senhor, na sua palavra, e não nas coisas dessa terra. Quando nós fundamentamos a nossa vida nas coisas dessa terra, nas coisas terrenas, irmãos, em todos os sentidos, nós vamos ter decepções. Agora, quando a nossa esperança está no Senhor Jesus, que brevemente Ele virá nos buscar, e aí vai ser a glória maravilhosa, né? Dia glorioso, quando o Senhor vier nos buscar. Eu sei que haverá tristezas nesse dia, você sabe também. Uns irão com Jesus, outros não. Haverá separação, né, irmãos? Mas eu não quero falar disso hoje, não. Nossa alegria está fundamentada no Senhor. Então, não há razão para nós sermos dominados por tristezas. Não há razão. Porque a nossa alegria não está fundamentada nas coisas, nas circunstâncias. Então, a palavra de Deus tem razão. Alegrem-se sempre no Senhor. Estejam sempre alegres. Alegria na esperança. Alegrem-se na esperança. Amém, queridos? Segunda recomendação, segundo desafio, paciência na tribulação. Sejam pacientes na tribulação, continua o versículo. E quem não tem tribulação? Quem não tem lutas, dificuldades, aflições? E o próprio Jesus nos preveniu, no mundo, mas a gente não gosta não disso aí, né, irmãos? Se a gente puder fugir delas, né? Mas Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. E nós estamos no mundo, irmãos. Então nós passaremos por aflições. Então está dizendo aqui o texto, tenha paciência na tribulação. Tá? Tem outras traduções que falam de perseverança na tribulação. Mas aqui essa tradução diz paciência.
No capítulo 5, verso 3, Paulo diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A gente sempre está falando isso, mas ninguém, na verdade, lá no fundo a gente não quer, né? Irmãos, o que a Bíblia nos ensina, e esse texto aqui nos ensina, o que Paulo está nos ensinando aqui, que a tribulação é pedagógica. Isto é, Deus usa a tribulação para nos ensinar. Para nos ensinar, irmãos. Ela gera uma paciência triunfadora. Por isso que Deus permite as aflições. Vocês acham que Deus é masoquista? Que gosta, algum pai, alguma mãe gosta de ver um filho sofrer? Mas às vezes é necessário, né, irmãos? Para ensinar a ele a ter maturidade, ensinar a ele que a vida não é um mar de rosas, que é preciso lutar, que é preciso batalhar. Então Deus, irmãos, Ele vai forjando o nosso caráter através das tribulações, aflições. Ele vai forjando, irmãos. Ele vai promovendo na nossa vida um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual, através das aflições. Irmãos, as grandes lições da vida nós aprendemos no vale da dor. As grandes lições, as grandes experiências com Deus, nós aprendemos no vale da dor. Davi, lá no Salmo 119, 71, diz assim: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Há mandamentos de Deus, há decretos de Deus, há ensinamentos de Deus que nós só aprendemos na aflição. A experiência de buscar o Senhor na aflição. Por que então que os grandes homens de Deus, sem exceção, passaram por aflições? Homens de fibra, de caráter, homens de fé, não perfeitos, mas que buscaram o Senhor, que de toda forma tentaram fazer a vontade de Deus. Por que passaram? Domingo, dia dos pais, eu falei de um pai aprovado, né? Quem foi? Isso mesmo. Quem foi? Abraão. Outra, salvou aí uma. Abraão. A prova maior, qual foi? Isaque. O pai da fé, conhecido como o pai da fé, aprovado por Deus na pior provação que alguém podia passar. Então, irmãos, Deus usa o sofrimento para nos preparar e para nos usar. Porque de outra forma, Ele não poderia fazer isso. Eu sei que esta mensagem não está na maioria dos púlpitos, irmãos. Porque as placas é assim:
ou são assim. Pare de sofrer. Eu sei que ninguém quer sofrer, nem eu. Mas se Deus usa o sofrimento para me abençoar, eu vou dar glória a Deus. Porque Deus me conhece. E Deus não trata com a gente da mesma forma, irmãos. E eu devo falar sobre isso domingo, se Deus assim permitir. A minha experiência não é a sua. A do irmão não é do outro. Deus nos trata pessoalmente. E Ele sabe, Ele nos conhece. Então, por que eu devo passar por isso? Deus sabe. Deus me conhece. Não é aparência. Porque alguém olha assim, puxa, coitadinho, coitadinha. Por quê? Eu sei que há sofrimentos difíceis. Mas Deus é Deus e continua sendo Deus. E continua no trono. E não há coincidências para Deus. Deus trata você pessoalmente. Deus sabe o porquê e o para que você tem passado por essas experiências. Porque do contrário, talvez você se perderia. Eu também. Se perderia. E Deus vê, lá na frente. Deus vê lá na frente, irmãos. A experiência de, vamos botar um deles, né? Tem tantos. José. Por que José, gente, passou por tanta coisa? Tanta humilhação. Deus estava vendo lá na frente. Deus estava vendo lá na frente o que Ele ia fazer. Deus quer nos usar, irmãos. Deus quer te usar. Você não está aqui vivendo por viver. Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer que você seja instrumento nas mãos dEle. E talvez a sua experiência de dor seja aquilo que Deus vai usar para levar conforto para outras pessoas, para levar paz, alegria e conforto para aquelas pessoas que estão passando por essas ou por outras dores. Então, queridos, a gente não sabe. A gente não sabe. Né? Eu contei na nossa reflexão aqui um dia, até estudamos nos 10 dias de oração, sobre um menino, um adolescente que perdeu o braço. Estava no hospital ainda. E ele estava tão chateado com aquilo que não queria ver ninguém. Os pais entravam no quarto e tal, mas ele não queria ver ninguém, nem pensar, gente da turma dele, vizinho, parente, ninguém. Até que um irmão de uma igreja, né, perguntou aos pais, pediu de fazer uma visita ao seu filho. E, moço, ele não quer, mas eu, por favor, eu insisto. E foi. Quando ele chegou, tinha alguém lá, saiu para ele ver se ele conseguia falar com o menino, confortar o menino. E o menino disse, eu não quero ver ninguém, já falei. Aí ele estava assim, meio escondido, apareceu melhor,
E o menino viu que aquele homem não tinha um braço também. Quando o menino viu, mudou, aceitou a visita. E aquele homem pôde levar conforto e paz para aquele coração. E foi uma visita transformadora. Às vezes, irmãos, a gente não entende. E não vai entender mesmo. Tem coisas que a gente não entende. E aquilo que a gente não entende, a gente deposita nas mãos de Deus e aceita pela fé. Enquanto você não aceitar no seu coração, vai ser difícil. Assume isso, aceita isso, sofre, não tem problema, mas enfrenta. E aí Deus vai trabalhar na sua vida, na minha, e Ele vai nos transformar, vai trazer consolação, como Paulo diz, para que nós possamos levar consolação a outras pessoas, nos usar. Então, por isso que ele diz assim: sejam pacientes nas tribulações. Amém? E por último, terceiro desafio, perseverança na oração. Verso: e perseverem na oração. E esse é um dos grandes desafios da vida cristã, né, irmãos? É um dos grandes desafios. Não estar falando de orar. Preste atenção. Estar falando de perseverar em oração. Porque é muito diferente. Perseverar. E quando você abre a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus, esse desafio está muito presente. O desafio da perseverança em oração. Por que será que sempre que fala de oração tem que se perseverar? Jesus, lá em Lucas capítulo 18, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca o que, irmãos? Desanimar. E Jesus então contou essa parábola. Qual? A do juiz iníquo. Um juiz que não considerava ninguém, desprezava todo mundo, não queria nem saber, queria saber do salário dele, do dinheiro dele. Ele era iníquo. Olha, irmãos, mas uma mulher insistia com ele para julgar a causa dela. Numa vila, né, numa pequena cidade, um juiz só. Julga minha causa, tal. E onde aquele homem estava, aparecia a mulher. Eu estou aqui imaginando, né? E ela não tinha acesso assim fácil toda hora, mas aquele homem, a mulher estava insistindo. E aí, diz a parábola, aquele juiz que diz o texto, não temia Deus, nem respeitava ninguém. Olha só. Não tinha misericórdia por ninguém, mas atendeu por causa de quê? Insistência. Vou julgar logo a causa dessa mulher, porque eu não aguento mais. Vou me ver livre dela. E aí Jesus conclui dizendo assim, quer dizer, um juiz iníquo, que não respeita ninguém, um juiz corrupto, julgou, né? E o Pai Celestial, amoroso, não vai atender você? Olha que comparação, irmãos. Será que esse Pai que tanto nos ama não vai nos atender? Por isso ele disse, perseverança.
nós temos que perseverar, irmãos. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, você conhece de cor e salteado. Diz o quê? Orai sem cessar, orem sem cessar. Nosso maior problema não é orar, repito, é perseverar em oração. Nós somos ótimos em começar, mas não perseverar. Irmãos, nada fadiga mais a nossa carne do que oração. Não há exercício que mexa tanto com a nossa estrutura física e emocional do que a oração. Uma pessoa, ela tem disposição de trabalhar o dia inteiro, mas ela não tem disposição de orar 15 minutos. Por quê, irmãos? É um desafio, irmãos, perseverar em oração. É um grande desafio. Talvez, analisando todas as atividades dos cristãos, talvez a atividade mais fácil para se realizar, né, é a oração. Você faz onde, em qualquer lugar, vamos dizer assim, qualquer lugar, né? Qualquer hora, você escolhe, enfim, a atividade mais fácil, mas é a menos praticada pelas igrejas. A gente gosta de ouvir sobre oração, né, irmãos? De resposta de Deus, de coisas maravilhosas que Deus fez e faz. Mas a gente não está disposto a botar o joelho em terra, no chão, boca no pó, para orar 15 minutos por dia. Então, é um grande desafio. É um grande desafio, queridos, para mim e para você. Orar, buscar a Deus em oração, estar diante do Pai. Jesus, já naquele contexto da cruz, foi para o Getsêmani, e ele levou para orar com ele 3 discípulos. Pedro, Tiago e João. Acho que Jesus pensou, não, Jesus não pensou, Jesus sabe disso, né? Estou aqui confabulando, né? Vou levar esses 3 homens de oração, eu vou passar por um momento difícil, e os evangelhos dizem que a alma de Jesus estava agoniada, irmãos. Por aquilo que ele ia passar. Vamos orar comigo? Vamos. E os 3 perseveraram em oração com Jesus, não foi? Dormiram. Jesus suando sangue. E eles dormindo. E Jesus chega para eles e diz assim: vocês não podem vigiar, orar comigo? Jesus chega, 3 vezes Jesus acorda eles para orar com ele, e eles não conseguem. Jesus disse: olha, vigiai e orai, por quê? Para não entrar em tentação. Ele diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca, irmãos. Naturalmente, nós não vamos perseverar em oração.
Não pense que naturalmente você vai conseguir perseverar em oração. Tem que ser por ação de Deus na sua vida. Agora a gente tem que querer, né, irmãos? A gente tem que buscar, irmãos. E com a bênção de Deus, nós vamos vencer essa tendência natural de não perseverar em oração. Porque naturalmente nós não vamos perseverar em oração. Porque é luta espiritual. Luta espiritual. Agora você imagina Moisés. Foi lá para o monte. E quantos dias ele ficou lá? 3 dias, 4, 5, 6, foi? 40 dias. Em jejum e oração, Glaucerde. Sem comer e sem beber. Os estudiosos dizem que a pessoa até fica vários dias sem comer, mas sem beber, acho que são 4 dias, se eu não me engano, no máximo. Tem um negócio assim, 3, negócio assim. Jesus também passou, né? Lá no deserto, o mesmo tempo, né? Mas Moisés, a gente fala assim, Jesus é Jesus, mas Moisés, por quê, irmãos? A presença do Senhor é que sustenta. E ele ficou ali, 40 dias e 40 noites, em oração. Jacó disse assim, não te deixarei, diz para o anjo, enquanto não me abençoares. Você lembra da perseverança de Abraão, quando estava intercedendo por Ló, lá em, aonde? Sodoma. Senhor, se tiver, começou por quanto? 40? Alguém me lembra aí? 40 justos lá? 30, 20, 10, e eles, Senhor, já estava assim, 5, perseverança, orando. Irmãos, perseverança. Quando Pedro estava preso, Atos 12, 5, veja a igreja primitiva. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O que é oração incessante, irmãos? É oração perseverante. Eles sabiam que Pedro podia morrer, sua vida seria ceifada como foi a do outro companheiro, chamado Tiago. Morreu ao fio da espada. E Deus enviou um anjo em resposta à oração de quem? De Pedro. Pedro estava dormindo, irmãos. Da igreja. Pedro estava dormindo. Bom, eu não posso julgar Pedro, né? Já fiz um estudo aqui sobre isso, né? Será que ele estava assim, descansando no Senhor? Já orei, amanhã vou morrer, e tá bom, seja o que Deus quiser. Será que ele estava confiando na oração da igreja? Será que ele estava crendo naquela palavra de Jesus, que ele chegaria à velhice?
Como é que é? Não sei, a Bíblia não diz. E o que a Bíblia não ensina com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. O que a Bíblia não ensina com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. Mas o fato é que ele estava dormindo, acorrentado, guardado por muitos soldados. Por isso que a Bíblia usa guardado. Já tinha fugido algumas vezes, né? Herodes falou assim: quero ver agora, seu sem vergonha, quero ver. E o anjo vai lá e liberta Pedro, em resposta à oração perseverante que a igreja fazia na casa de quem? Estou fazendo perguntas hoje, né? Que vocês estão... Não vou dizer também não, que eu esqueci, não vou dizer também não, para vocês estudarem a Bíblia. Na mãe de João Marcos. A igreja reunida ali. Então, irmãos, oração perseverante. Agora, o maior exemplo que nós temos, irmãos, para a gente partir para o final aqui, o maior exemplo de oração é Jesus. De oração perseverante é Jesus. Jesus passou algum tempo com multidões. Um pouco mais de tempo com os discípulos. Mas muito tempo em oração. Às vezes nós invertemos essa ordem. E olha que ele só tinha, vamos dizer assim, 3 anos. Pouco tempo no seu ministério. E ele passa mais tempo em oração. Jesus perdendo tempo, irmãos. Ganhando tempo. Quando você usa o seu tempo para orar, você está ganhando o seu tempo. Você está ganhando o seu dia. O seu dia vai ser muito mais produtivo. Deus vai te abençoar naquele dia. Então não se perde tempo em oração. Se ganha. Nosso exemplo maior, repito, é Jesus. E esse é o segredo para sermos bem-sucedidos na vida, irmãos. Oração. Perseverança na oração. 3 grandes desafios na vida cristã: alegrar-se na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverar em oração. Perseverar, esperança, expectativa da volta de Jesus para levar sua igreja um dia, deve nos fazer pacientes diante das tribulações e perseverantes na oração. Nessa expectativa da volta de Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos, a nos alegrar no Senhor, não focalizar demasiadamente as tristezas, mas ter alegria em Cristo, na presença de Jesus, nas coisas de Deus, vencer pela fé as aflições e perseverar mais e mais na oração. Que o Senhor nos capacite para isso. Amém?